Pessoal, vitória inédita no concurso da PPGO. O Tribunal de Justiça no Estado de Goiás reconheceu de forma unânime o direito de uma candidata que inicialmente não teve os seus títulos reconhecidos por ter concluído 2 especializações após a divulgação do edital de abertura. Porém, com essa decisão unânime em segundo grau, ou seja, um acórdão, essa candidata terá os seus títulos reconhecidos. E essa decisão, pessoal, ela é muito importante por ser a primeira decisão em órgão colegiado após o julgamento da ação civil pública proposta pela Defensoria do Estado. Ou seja, é uma decisão que abre caminho e que demonstra que, de fato, ainda é possível conseguir os pontos que você deixou de ganhar por conta de uma retificação ilegal no edital do concurso. Inicialmente, lá no edital de abertura, nós tínhamos uma previsão de que todos os candidatos poderiam apresentar os seus respectivos títulos, ainda que eles fossem concluídos após a publicação do edital, desde que fossem finalizados antes da referida etapa, ou seja, antes da convocação para apresentação dos títulos. E assim foi até alguns dias antes da convocação, quando a banca procedeu com uma retificação do edital que mudou completamente a regra do jogo. Então, baseada numa lei do Estado, eles falaram o seguinte: ó, a partir de agora, a partir desse momento, nós vamos mudar as regras. Então, somente serão aceitos os títulos dos candidatos que concluíram antes da publicação do edital. Esse edital, ele pegou de surpresa muitos candidatos, muitos foram prejudicados, porque justamente por conta dessa possibilidade, pela confiança que havia em relação ao edital, acabaram fazendo suas respectivas especializações, investiram dinheiro nesses estudos, só que simplesmente não seria mais aceito nem reconhecido pela banca. A Defensoria Pública do Estado, entendendo que havia de fato uma ilegalidade, ou seja, foi uma retificação incongruente, inconsistente por parte da banca examinadora, propôs uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, inicialmente a liminar foi deferida, mas quando o juiz de primeiro grau foi julgar, julgou improcedente, então ele não reconheceu o pedido da Defensoria Pública. Em virtude desse julgamento, a Defensoria interpôs o seu recurso de apelação, que foi recentemente apreciado pelo segundo grau do TJGO. E o que nós tivemos ali é que, de uma decisão que não foi unânime, o tribunal deu ganho de causa ao Estado. Eles não reconheceram o pedido da Defensoria Pública. E muitos candidatos, a partir disso, ficaram confusos se, com o julgamento da ACP, ainda seria possível ganhar ações individuais ou se aquela decisão da ACP teria uma repercussão em todos os outros processos. O primeiro ponto que você precisa entender aqui: uma ação civil pública, juridicamente falando, ela não possui o que nós chamamos de uma repercussão geral, ela não vincula outras ações, não é uma ação que, quando, por exemplo, vencida ou perdida, produz efeitos erga omnes, tá? Então, o objeto da ação, se realmente nós tivéssemos ali uma vitória por parte da Defensoria, todos os candidatos que foram prejudicados, que fizeram os títulos, que fizeram suas especializações e não seriam computados, eles seriam agraciados. Mas a partir do momento que a Defensoria perdeu essa ação, remanesce para cada candidato poder ingressar com a sua ação de forma individualizada. E essa ação individual, ela não terá um reflexo, não vai respingar nela o que foi julgado especificamente na ACP. Silas, mas pode acontecer de ingressar com uma ação individual e, eventualmente, o juiz ou os desembargadores pegarem a ACP e fundamentar com base na ACP? Sim, pessoal, eles podem fazer isso, mas não há uma vinculação direta. Inclusive, diversos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás têm reconhecido o direito dos candidatos que se sentiram prejudicados com a retificação do edital. Nesse processo que nós vencemos, eu vou colocar logo mais aqui na tela para vocês verem, nesse processo que nós vencemos, a decisão do órgão colegiado foi unânime, tá? E na última semana nós tivemos uma decisão liminar, também referente à avaliação de títulos, no processo que nós ingressamos na semana passada, que na segunda-feira agora dessa semana, nós tivemos a ratificação, o referendo dessa liminar, ou seja, o juiz, o desembargador, inicialmente deferiu a liminar, submeteu essa liminar deferida a apreciação dos demais desembargadores ali daquele órgão colegiado e todos ratificaram o direito daquele candidato por meio desse referendo. Ou seja, o que nós temos visto é que diversos desembargadores têm reconhecido a ilegalidade da retificação do edital, desse modo permitindo que você, candidato, possa ingressar com a sua ação individual e ganhar. Como essa é uma decisão, um acórdão, que ele abre caminho, que ele cria um precedente muito importante no concurso, acho que é importante compartilhar com vocês qual foi a tese fixada no julgamento dessa nossa ação, tá? Vou pedir para a minha equipe colocar aqui para vocês, se vocês conseguirem acompanhar comigo. Então vamos lá. Segurança concedida, tá? De forma unânime. E aí vem a tese de julgamento. A administração pública está vinculada às regras do edital do concurso público publicado, não podendo modificá-las após o início do certame, salvo em caso de 1. Erro material ou 2. Superveniência normativa. Por que tem essa previsão específica nessa tese? Porque, pessoal, na Lei Geral de Concursos do Estado, é exatamente isso que está previsto. Só é possível fazer uma retificação tão impactante no concurso se nós tivermos uma lei superveniente ou se de fato for um erro material ali cometido pela banca quando da publicação do edital. E não é esse o caso. A banca justificou a retificação com base na própria legislação. Só que aí vem, porém, pessoal, havia essa previsão, mas se a administração, por sua boa vontade, entende que deve aceitar o título dos candidatos mesmo após a publicação do edital, não existe prejuízo. Na verdade, a avaliação de títulos tem justamente a finalidade de trazer os candidatos mais bem qualificados para representar
representar a administração, perfeito? Então o entendimento é de que se você muda a regra do jogo, você tem ferido ali a segurança jurídica do certame e você fere também a boa-fé dos candidatos. Então, como não houve mudança legislativa, não havia fundamento para retificação. Ponto número 2 aqui. A retificação do edital, que altera de forma restritiva os critérios objetivos para avaliação de títulos após o lançamento do certame, sem justificativa legal idônea, viola os princípios da segurança jurídica, da vinculação ao edital e da impessoalidade. Candidatos que, confiando nas regras originalmente previstas, adotaram condutas com base nelas, como a matrícula em cursos para pontuação, possuem legítima expectativa tutelável pelo ordenamento jurídico. Então, eu acredito que essa decisão, ela abre o caminho. Vocês conseguem compreender que nós temos dois vetores. Então, existem aqueles candidatos que entendem que, de fato, não deveria, né, ser computados os pontos após os títulos e aqueles que entendem que deveria ser computado. No final das contas, essa foi a regra prevista no edital de abertura e ela não foi alterada na segunda semana, na terceira semana após a publicação, ela foi alterada uma semana antes da avaliação de títulos, no final do concurso, que impacta totalmente na classificação do certame. Então, candidato, tenha em mente o seguinte, o fato de ter essa vitória significa que você vai entrar com sua ação individual e vai ganhar? Não, mas significa dizer que você tem uma chance muito boa, que você tem uma legítima expectativa de ter o seu pleito deferido na justiça, justamente porque houve uma violação por parte da banca examinadora que gerou um prejuízo para você. Inclusive, pessoal, acho que é importante destacar o seguinte, antes da publicação do resultado definitivo do concurso, da classificação definitiva, nós tivemos uma publicação importante por parte da banca examinadora, que ela falou o seguinte, por recomendação ali por parte da Procuradoria do Estado, todas as decisões proferidas em ações individuais seriam respeitadas, seja em virtude da discussão da avaliação de títulos, da questão da isonomia, né, da quebra da cláusula de barreira ali das candidatas mulheres, tá? Então as decisões individuais estarão sendo respeitadas pela banca examinadora, porque assim tem que ser, como eu falei, a ação civil pública não vincula de forma definitiva a administração, por exemplo, é um processo, então cada processo individual vai vincular nos termos daquele processo, tá? Então a banca ela terá que respeitar, quem conseguir decisões favoráveis, quem conseguir o seu pleito deferido na justiça terá os pontos computados pela banca examinadora. Então, se você estava eliminado, conseguiu eliminar, você volta para o jogo. E aí é importante destacar, tá? Se você precisa de ajuda, quer tirar alguma dúvida específica, entender melhor se realmente o seu caso se enquadra dentro desse contexto, qualquer tipo de auxílio, eu vou colocar aqui na descrição o primeiro link, você vai ser direcionado para o nosso WhatsApp. Nós estaremos ali à disposição para te atender, para tirar suas dúvidas, passar orientações se você tiver qualquer questão adicional. Também vou deixar aqui o link do nosso Instagram, tá? No Instagram a gente está sempre produzindo muito conteúdo de uma forma bastante proativa, tirando as dúvidas dos candidatos, respondendo caixinha de perguntas, então assim, acho que é bem bacana, se você quiser seguir, será um prazer ter você lá conosco. E por favor, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com algum colega que não está sabendo dessa decisão paradigmática que saiu agora, essa primeira decisão favorável no concurso da PPJ, e estaremos à disposição para auxiliar vocês, pessoal. Até a próxima.